Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estamos fazendo aqui, dando continuidade e encerrando hoje. A série sobre o livro de Ruth. E eu queria começar falando sobre o drama de Noemi, que foi o que nós falamos bastante no domingo passado. O que foi que Noemi viveu, o que foi que Noemi enfrentou na vida dela. Primeiro, Noemi, ela sai da sua terra porque estava passando fome. Se torna imigrante. Depois uma estrangeira na terra de Moabe. Lá nesta terra, Noemi perde seu marido. Depois de 10 anos naquela terra, os seus filhos já casados com mulheres ali, ela perde também os seus 2 filhos. E é quando ela resolve voltar para a sua terra. Diz, eu saí da minha terra porque estava com fome. Vim para essa terra como estrangeira. Estabeleci minha vida aqui, mas logo que eu chego aqui, meu marido morre. Continuo aqui. Os meus filhos casam com mulheres moabitas. E depois de 10 anos nesta terra, os meus filhos morrem. E ela fica com Orfa, que é a sua nora, e Ruth, a sua outra nora. E ela decide voltar para Belém. Ela disse, não vou mais ficar aqui. Eu vou voltar para a minha terra. E é quando ela começa um diálogo aí com as suas noras. E aí pode vir a pergunta, qual é o sentimento de hoje? Eu queria falar do sentimento antes de continuar a história, para você já ir lendo a história pensando nesse sentimento. O sentimento é, eu atrapalho a sua vida. É um sentimento familiar de que você é um peso na vida de alguém. De que você atrapalha a vida de outra pessoa. É como se você dissesse assim, eu não tenho mais serventia. Eu não ajudo. Você seria mais feliz sem mim. Diz, pastor, mas esse sentimento é um sentimento muito exagerado. Meu irmão, como é comum esse sentimento dentro de nossas famílias? Como é comum, às vezes, um marido olhar para a mulher e achar que a vida dela seria melhor se ele não tivesse casado com ela. Se sente um peso na vida dela. Como é comum perceber uma mulher dizendo que você merecia algo melhor, de que eu atrapalho sua vida, eu sou um peso na sua vida. Como é comum um filho sentir isso. E chegaram, inclusive, a verbalizar isso. Alguns pensando que a vida dos seus familiares, dos seus pais, seria muito mais tranquila se ele não tivesse nascido. É o sentimento de que eu atrapalho a sua vida. A sua vida seria mais tranquila sem mim. E Noemi, ela sente isso. Vamos ao texto? Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com as suas mães. Essas mulheres tinham mães, tinham pais, tinha família naquela terra. Voltem para suas casas e fiquem com as suas mães. E que o Senhor seja bom para vocês, falando para as 2 noras. Assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Deu um beijo numa nora, deu um beijo na outra nora. Porém elas começaram a chorar alto. E disseram, não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. As 2 noras. As 2 noras disseram, não, nós iremos com a senhora. Nós ficaremos com o seu povo. Iremos com a senhora. É quando Noemi liga o modo convencimento ligado no 100. Onde ela entra em argumentos fortíssimos. Mostrando para elas como elas não ganhariam nada em continuarem com ela. Que ela não tinha mais nada para oferecer àquelas 2 mulheres. E aí é quando ela entra no argumento. Mas Noemi respondeu,
voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse a esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filho, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês se casassem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. Isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Qual é o sentimento de Noemi? Vocês estão sofrendo porque vocês estão perto de mim. Saiam de perto de mim. Vão viver a vida, eu não tenho mais nada para oferecer. Vocês acham que os argumentos de Noemi fazem sentido? Ela está falando alguma besteira aqui? Alguma inverdade? E quando às vezes a pessoa está dentro da nossa casa e tem consciência, porque por causa dos problemas, por causa das dores que causou, das dores que gerou, de que de fato seria melhor se não estivesse lá. Ele está falando, a pessoa está falando um absurdo? Não, não está, às vezes não está falando nenhum absurdo. E aí, Orfa, o texto continua, então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Qual das duas foi mais sensata? Qual das duas foi mais sensata? Orfa. Fosse sua filha, você dizia o que para ela? Você dizia o que para sua filha? Você dizia para ela o quê? Filha, vai com a tua sogra. Diria? Não. Digo a você, meu irmão, que em contexto familiar, em nossas famílias, a decisão mais sensata, nem sempre, é aquela que nós devemos tomar. Porque às vezes chega numa situação onde você olha para o casal e diz assim, era mais sensato que vocês se separassem. Olhando para a situação de vocês, se eu fosse tu, eu não tinha nem entrado. Aí tu entrou e agora eu dou o conselho para ti, entendeu? Às vezes o mais sensato é largar e continuar outra história. Não tem dúvida de que, de fato, continuar com Noemi era um grande problema. Às vezes insistir num casamento pode ser um grande problema. Pode ser um grande problema. Sabe, às vezes você está ali lutando pelo seu filho, quando a gente fala sobre filho, e hoje então falar sobre filho, aquele sentimento de que mãe nenhuma desiste dos seus filhos, mas tem uma hora que o negócio complica. O mais sensato nem sempre é o que deve ser feito. E olha que eu não sou a favor, e quem me conhece sabe disso, quem já se aconselhou comigo sabe disso, eu não sou a favor de se manter um casamento a qualquer custo. Existem coisas dentro de um casamento que para mim deixa de ser casamento. Eu não acho que alguém precisa ficar se submetendo a uma série de coisas de profundo sofrimento, de desonra humana, em nome de um casamento. Quem me conhece de perto sabe disso. E sou até às vezes muito criticado por esse posicionamento. Mas digo para você que às vezes, e quase a maioria das vezes, em muitos casos, porque hoje as pessoas estão desistindo muito fácil, eu estou falando de casos extremos, as pessoas estão desistindo por causa de coisas muito pequenas. Às vezes largar pode parecer o mais sensato. Às vezes parar de falar com, vamos ampliar a família? Às vezes cortar a relação com sogra, com sogro,
com o tio, com o cunhado. Cunhado presta, pessoal? O meu presta. Tenho 2, um está aqui, ó. Tenho 2 cunhados maravilhosos. Mas o pessoal costuma dizer que cunhado não presta. Costuma dizer também que sogra também é um negócio complicado. Nem é, tá vendo? Que amorzão aqui. Mas vamos abrir. Às vezes não é mais fácil isolar aquela parte da família? Não é mais fácil esquecer que aquele primo é primo? Que aquele irmão é irmão? Se encontrar só hoje, no Dia das Mães? Não continuar junto talvez seja mais fácil. Tem até um quê de autopreservação. Orfa foi a sensata. Mas o texto termina dizendo, mas Ruth ficou. E aí Noemi olha para Ruth, o texto continua, disse Noemi, veja. Acho que Noemi estava perdendo a paciência já com Ruth. Ele disse, veja, Rutinha. A sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Lembra que eu falei no domingo passado? Para você anotar o nome das pessoas que quando você mandou se afastar de você, continuaram perto de você? Quais foram os amigos que no momento da dificuldade, que você disse, eu não quero ver ninguém, ele foi lá? É a teimosa. É Ruth. E o que foi que Ruth fez? E antes de dizer o que Ruth fez, deixa eu apresentar o princípio que eu quero hoje destacar. Nós precisamos de pessoas que tenham de fato compromisso com sua família. Está faltando isso, meu povo. A gente está mais comprometido com a gente mesmo, indivíduo, do que com a família. A gente se compromete muito mais com aquilo que é bom para a gente. O que não é bom para a gente tem uma tendência de afastar da gente. Estamos precisando de pessoas que tenham de fato um compromisso com a família. E Ruth foi essa pessoa. Interessante que o vínculo aqui é de sangue. É de sangue o vínculo. Você tem o mesmo sangue da sua sogra? Se tem, está errado. Não tem. O vínculo não é de sangue. Vínculo de casamento é de sangue. A gente às vezes acha que o compromisso ele é mais forte quando é vínculo de sangue. Porque um filho continuará sempre sendo um filho. Um pai continuará sempre sendo um filho. E é justamente porque na ordem natural das coisas, o vínculo que não é sanguíneo, ele é mais frágil, ele precisa de um compromisso maior. Porque ele é fácil de quebrar. Por isso precisa de um nível de compromisso alto. Precisa de um nível de comprometimento alto. Porque não é aquela coisa que não tem jeito. Tem jeito. E se tem jeito, eu posso resolver. E aí que o compromisso vem. Precisamos de pessoas que estejam de fato comprometidas com a sua família. Olha o que é que Ruth responde. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. O pessoal ama colocar isso aqui em votos de casamento. Porque casar é isso. Não me peças que te deixes. Não mande eu lhe abandonar. Eu conheço casais que um precisa olhar para o outro e dizer, eu não vou largar você. Você está mandando eu ir, mas eu não vou. Você está dizendo que eu atrapalho sua vida. Mas eu não vou sair daqui. E o texto traz, na versão mais tradicional, não insista que te deixes. E aí vem, meu povo, a persuasão geral hoje, a insistência geral hoje, é de que você continue numa situação que está todo mundo dizendo que vai dar errado ou que você saia dela.
Qual é a persuasão geral? É que você saia dela. Se você for conversar com a sua mãe pode correr o risco de olhar para você e dizer assim: meu filho, eu de fato nunca gostei dela. Eu acho que você tinha que ter saído desse negócio já há mais tempo. Você tem meu apoio e a minha bênção. Isso quer dizer que está certo? Mãe é perfeita? Está defendendo o filho dela, então ela está certa. Mas não quer dizer que seja o certo para ele fazer. Que seja o que de fato seja para ser feito naquele momento. Você vai conversar com um amigo, você vai escutar. A coisa é: se não está bom, larga. Se não tem futuro, abandona. Mas existe no casamento e na família um compromisso que vai além do bem-estar pessoal. Que vai além do estar de fato usufruindo algo. Porque existem fases de um casamento que você não está usufruindo nada. Existem fases na relação com os nossos filhos, com os nossos familiares, que não é fácil. Não é fácil, definitivamente não é fácil. E qualquer pessoa que você for conversar pode chegar para você e dizer: um amigo então, pode colocar a mão no ombro e dizer: cara, sai dessa, meu. Você é tão novo. E o pessoal pergunta assim: tem filho? Não tem ainda não. Então, tá fácil. Ruim é quando tem filho, que aí tem que insistir um pouquinho. Qual é a base do nosso compromisso? Precisamos de um compromisso mais forte em relação às alianças que nós fazemos. Em relação aos comprometimentos que nós assumimos com as pessoas que nós dizemos que nós amamos. E quando elas param de prestar para a gente, por causa de uma situação, por causa de uma doença, ou por causa de uma questão qualquer, a gente vai simplesmente tirar aquela pessoa da nossa vida, porque o vínculo não é sanguíneo. A família é muito mais do que isso. A família é muito mais do que vínculo sanguíneo. Muito mais do que vínculo sanguíneo. E aí Ruth continua, não para por aí não. Ela diz: onde a senhora morrer, eu morrerei também e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Essa parte que o pessoal não gosta que bote nos votos do casamento, não. Geralmente pede para tirar esse trecho. Né, que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Ela não disse mais nada. Ela usou todo o seu argumento, não usou? Mas Ruth estava completamente comprometida em seguir com ela. Tipo, o vínculo que a gente tem não tem a ver mais apenas com o seu filho estar vivo ou não. Não tem a ver com sangue. Tem a ver com um vínculo familiar que nós criamos, morando nesta terra juntas. Dividindo esta casa juntas, providenciando sustento para essa casa juntas, enfrentando o luto do seu marido juntas. E eu não vou abandonar você nesse momento. Não mande eu te abandonar. Eu não vou sair. Precisamos resgatar, meus irmãos, esse nível de compromisso e de comprometimento. Ruth foi essa pessoa. Que você seja essa pessoa em relação ao seu casamento. Que você seja essa pessoa em relação aos seus filhos. Em relação à sua família, numa situação, num ângulo mais aberto. Que você seja essa pessoa. Mas queria destacar uma última coisa. Nós precisamos de pessoas que tenham, de fato, compromisso com os valores de Deus. Primeiro era compromisso com a família. E agora compromisso com aquilo que é de Deus. Com princípios que são de Deus. Com valores que são de Deus. Sabe quem foi essa pessoa? Boaz. Boaz foi essa pessoa. Pessoal, a terra de Boaz era diferente. Tinha um negócio diferente. Aquele cara tinha uma decisão no coração dele de seguir os valores de Deus.
Isso fez toda a diferença. Ele tinha uma decisão, antes de se comprometer com pessoas, de que ele estava se comprometendo com aquilo que era de Deus. Chega na terra de Boaz, quando Ruth começa a colher as espigas, dizia na lei de Moisés que os proprietários de terra tinham que deixar os pobres colher as espigas do canto. Quando ela chega lá para colher as espigas, ela não precisa mandar chamar o dono. Ela não precisa reivindicar o direito dela, que estava na lei. Aquilo já era algo estabelecido na terra de Boaz. Quando Boaz chega, ela já está colhendo. Porque isso já era normal na terra de Boaz. O princípio de Deus já era vivido de forma natural dentro da casa de Boaz. Natural. Aquilo fazia parte de tudo que ele vivia. Então, quando Ruth chegou e começou a colher, deixaram ela colher. Não tinha alguém dizendo assim, não deixe colher não, que está vindo muita gente, aí desse jeito a gente não aguenta. Não, deixa colher. Deixa colher. Um outro fato que me chamou a atenção, fora tudo que eu falei no domingo passado, de que ele mandou não tocarem nela, disse que ela não fosse para outra terra para não ser humilhada, que deu o almoço para ela, que deixou ela beber água lá junto com os empregados, fora tudo isso, ainda tem uma coisa interessante nesse texto, que é a maneira como eles se cumprimentavam. Está lá no capítulo 2, versículo 4, Boaz disse aos trabalhadores, que o Senhor esteja com vocês. E aí eles respondiam, que o Senhor o abençoe. Esse cumprimento não era um cumprimento padrão. O padrão era chegar a Shalom. Esse cumprimento é muito parecido com o cumprimento da igreja. Quando Jesus falou que a paz esteja com vocês, os discípulos passavam a chegar nos lugares e dizer que a paz, que o Senhor esteja com vocês. E eles respondiam que o Senhor o abençoe. Tinha um clima de comprometimento com os valores de Deus naquela terra. E isso fez diferença. Algo curioso nesse texto é que ele autoriza Ruth a beber a água que os empregados pegavam. E isso também é curioso. Porque pegar água era tarefa de mulher. Mas naquela terra de Boaz, os homens eram desafiados a pegar a água e não deixar esse trabalho para as mulheres. Que era um trabalho sofrível. Existia uma coisa diferente naquela terra de Boaz. E o que era que fazia a diferença? É que ele era um homem que tinha decidido no seu coração seguir os preceitos de Deus. E isso fez toda a diferença nessa história. E Deus está atrás de terras como a de Boaz. A sua terra é como a terra de Boaz. A sua casa segue aquilo que é supremo para Deus. O lugar onde você trabalha, quer você seja um empresário ou um empregado, ou um autônomo, reflete a glória e o amor do Pai. A sua terra é uma terra de Boaz. É como a terra de Boaz. Que conceitos como perdão, graça, tolerância, respeito, amor, perdão, são naturais nesta terra, que quando alguém chega para colher espigas, não precisa nem pedir autorização, porque já faz parte daquele contexto familiar. A sua terra é uma terra de Boaz, como a terra de Boaz. Deus está atrás de terras como a de Boaz, para enviar pessoas para essas terras. Que a sua família seja uma terra de Boaz. E que pessoas sejam enviadas a esta família para serem restauradas e reconstruídas. Que a sua família seja uma terra de Boaz, para quando a tempestade bater na porta da tua casa, quando o homem mau atingir a tua família, você tem um alicerce que faz com que essa casa não caia. O vento bateu, os rios bateram, os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava construída
sobre a rocha. Deus está atrás de terras como a terra de Boaz. Pastor, então eu tenho que ler Levítico, porque Boaz estava seguindo as leis lá de Levítico de Moisés, não é? Para poder ser uma terra boa. O que é que eu faço para poder seguir as coisas de Deus? Significa seguir as regrinhas, tudinho que está na Bíblia? Não. Certa vez, um doutor da lei perguntou para Jesus: Mestre, qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas se resumem em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A sua terra será uma terra de Boaz, se você de fato amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Pastor, mas isso não é fácil, não. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas é simples. É bem simples. Bem simples. Fácil não é. E é por isso que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus não nos deixou para vivermos esses mandamentos sem o Cristo vivo habitando em nós. E é neste Cristo vivo que nós confiamos e podemos viver segundo o propósito dele. Você pode, meu irmão, fazer da sua casa uma terra de Boaz? Eu digo não, porque você é um miserável pecador que nem eu. Mas o Cristo que vive em você pode. O Espírito Santo de Deus que habita em você tem frutos como amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei, porque elas são o cumprimento da lei. Porque a lei toda se resume a essas coisas. Por isso não há lei contra ela, porque ela é o cumprimento da lei. Você não pode, eu não posso. Mas que saiamos daqui comprometidos e assumindo compromissos sérios com o nosso Deus. Dizendo que hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Eu vou me comprometer com meu Deus. De fazer da minha terra uma terra como a terra de Boaz. O meu casamento, a minha família, os meus filhos, uma terra como a terra de Boaz. E eu assumo esse compromisso. Eu faço essa aliança hoje com meu Deus. E se tem alguém insistindo para você largar, você diz: para de mandar eu largar, porque eu não vou largar. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Hoje eu vou fazer uma aliança com o meu Deus. Amém? Baixe tua cabeça, eu queria que você orasse.